você tem a Bíblia aí, ou o telefone, o iPad, se não, leia ali na tela, um texto que está no primeiro livro de Reis, no capítulo 18, no versículo que vai do 41 a 46. E 46. E eu queria que você pensasse nesse texto, inclusive baseado no que eu acabei de dizer aqui. Dessa conscientização, dessa luta, para que as pessoas e a nossa sociedade entenda, por exemplo, o autismo. Não é do autismo a mensagem. Mas para a gente reverter quadros, para a gente mudar posicionamentos, nós precisamos de uma coisa chamada milagre. Verdade ou não? Você olha para o quadro da sua família e diz assim, se não acontecer um milagre, esse negócio não vai funcionar. Você olha para o seu casamento e diz assim, se não for um milagre, eu não continuo junto mais. Olha para os seus filhos que às vezes escolheram, fizeram opções contrárias, difíceis, tristes, pelo menos para você, e diz, se não for um milagre. Uma pessoa que está enferma, se não for um milagre, porque tem hora que o remédio não vai mais, o médico não consegue, e aí você diz, se Deus não fizer um milagre. Uma igreja que perde a razão de ser, que perde o fervor, uma igreja que se estabelece numa frieza e numa existência que é apenas por manter um nome ou um lugar, se não houver um milagre, não vai adiante. Essa sociedade estabelecida da maneira que nós conhecemos aí fora, com valores tão contrários ao Evangelho, e cada vez impulsionando mais ainda esses valores, se não for um milagre, não vai acontecer nada. E nós estamos diante de um texto que fala exatamente sobre isso, sobre um milagre. Olha o que o texto sagrado diz. 1 de Reis, capítulo 18, versículos 41 a 46, começa dizendo que Elias disse a Acabe. Acabe era o rei, Elias era o profeta. Havia seca sobre a terra por 3 anos, talvez mais de 3 anos, um pouquinho aqui. Não havia uma gota de chuva, os pastos secos, os animais morrendo, não havia plantação. A região que nós estamos falando aqui é uma região extremamente fértil. Aliás, numa das fotos que apareceu ali no telão sobre a viagem para Israel, você viu uns jardins lindos assim. Aqueles são os jardins de Bahá'í, na cidade de Haifa. A poucos metros dali está, aliás, Haifa está no porto mediterrâneo. É um lugar muito fértil, de terras lindas e plantações e de tamareiras. E estavam à seca, porque o Senhor havia ordenado essa seca. Então, o primeiro conceito que nós entendemos aqui para falar sobre essa questão dos milagres, antes de nós lermos o texto, é que existem situações que elas são criadas exatamente para que o poder e a graça de Deus se manifeste. Muitas vezes nós olhamos para situações e a temos como determinantes e como terríveis, mas algumas situações são formadas pelas mãos de Deus exatamente para que o nome dele seja glorificado, exatamente para que os nossos olhos sejam abertos para conhecê-lo e para que o mundo inteiro saiba que só existe um Senhor, só Ele é Deus. Disse Elias a Acabe, vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber. Interessante, porque o rei obedeceu o que o profeta disse, a despeito de não haver nenhuma aparência, nenhuma possibilidade do que ele estava dizendo fosse verdade. Existe um elemento da gente crer naquilo que não está percebido, naquilo que não está diante dos nossos olhos. Aliás, a carta aos Hebreus diz que fé é exatamente isso. É a capacidade de crer naquilo que nós não vemos e a convicção dos fatos que nós não temos dele conhecimento ou não temos prova nenhuma. Acabe ouve Elias dizer no meio de uma seca. Deixa sua mente passear um pouquinho. Vá, por exemplo, numa região desértica que você conheça. Pense na região da Caatinga lá no Brasil ou num deserto qualquer e de repente um homem que você tem por um homem de Deus diz assim, vai chover e você corre na primeira loja para comprar um guarda-chuva. Quantos de nós realmente iria? Quantos de nós compraria? Quantos de nós faria isso? Mas o rei foi, porque Elias disse, está vindo um barulho aí de grandes chuvas. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, que era um monte. Dobrou-se ao chão, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo, vá e olhe na direção do mar, porque do alto do Monte Carmelo, se você olhar para a direita, você vê o Líbano, se você olhar à sua frente, você vê o mar Mediterrâneo. Então ele diz para o seu servo, vá e olhe em direção ao mar. E ele foi, o servo, foi e olhou.
Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Irmãos, uma irmã da nossa igreja na excursão esqueceu sua bolsa no alto do Monte Carmelo. E nós estávamos lá embaixo. E eu me aventurei a subir o Monte Carmelo correndo, para poder ver se achava a bolsa dela. Eu até cheguei lá em cima, cheguei. Mas eu não faria jamais 7 vezes. Agora eu fico imaginando aquele rapaz, subiu uma vez, porque não tinha telefone. Fica aí que eu te mando um zap lá de cima, eu te falo o que eu estou vendo. Fica ligado aí. O rapaz subia, não tinha nada, descia, falava, não tem nada, vai de novo. Lá pela 3ª, 4ª vez, esse rapaz estava excomungando Elias. Mas o que é isso? É porque não é ele que está subindo esse monte, porque o monte é alto. E esse rapaz foi lá 7 vezes. Porque a gente lê o texto e diz assim, o rapaz foi 7 vezes, a gente acha que é ioiô, vai e volta. De que aconteceu num passe de mágicas. De que não teve dificuldade nenhuma. 7 vezes esse rapaz subiu aquele monte correndo. Voltava, dizia, não tem nada lá. Eu acho que aquele rapaz queria dizer para Elias, Elias, para com esse negócio, olha a seca. Olha o sol que está aqui. Ou então dizer o seguinte, quer saber? Vai você ver se tem chuva lá. Vai você, porque eu já cansei desse negócio. A gente encurta os textos imaginando que é assim. Meu filho estava doente, e na Bíblia diz, meu filho estava doente, e orou, e ele foi curado. A gente acha que é assim, às vezes instantâneo, ainda mais com essa mente momentânea nossa, de que tudo é rápido, de que tudo tem que ser para ontem, de que tudo tem que acontecer no momento que a gente quer. E nós, inclusive, temos pessoas que dizem o seguinte, não aconteceu do jeito que eu queria, na hora que eu queria, então eu fiquei entristecido. Na 7ª vez, o servo disse assim, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando no mar. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Olha, mas uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem, diz para ele, vai correr porque vai chover muito. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e começou a chover forte. E Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e este, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Louvado seja o Senhor. Eu não sei quantos de vocês aqui precisam, desejam um milagre na sua vida. Eu preciso. E quando eu digo, eu não estou me referindo a uma deficiência na minha pele que eu gostaria que a cor voltasse. Não, não é isso. Quando eu digo de milagre, eu preciso de algo que eu percebo que não há mais a menor capacidade em mim de realizar. Não há mais capacidade financeira, intelectual, de esforço, de fazer. Fugiu do meu controle. Fugiu. Não está ao meu alcance. Não importa mais o que eu faça. Quando eu falo sobre milagre, eu não estou necessariamente me referindo assim, o aleijado que voltou a andar. Não, milagre. Mas não é isso que eu estou dizendo. Por quê? Porque eu acho que na nossa mente ocidental, nós enquadramos os milagres simplesmente dentro daquela área que é a área de satisfação pessoal nossa e de necessidade. Então, como na Bíblia nós lemos que Jesus curava as multidões que estavam cansadas e enfermas e possessas que vinham ter com ele, nós ajuntamos o milagre numa moldura de doença. Então, sempre quando a gente fala de milagre, alguém diz assim, é uma doença que eu preciso ver transformada. E eu acho que Deus cura, eu tenho certeza absoluta que Deus cura. Você diz amém para mim? E Deus cura aquilo que o médico disse assim, já era. É uma semana de vida. Esses dias para trás eu conversei com alguém que o médico deu o diagnóstico de 2 semanas de vida e a pessoa há 12 anos estava por aí e ainda está, louvado seja Deus, que o médico disse, eu não sei o que aconteceu, mas nós sabemos, a mão de Deus interfere no meio das enfermidades. Mas você já parou para pensar no milagre da esperança que volta no coração? Você já parou para pensar no milagre que é saber dizer novamente, eu te amo? No milagre que é poder abraçar um filho que você não conseguia abraçar? No milagre de ver uma relação conjugal ajustar-se novamente?
no milagre de você voltar a ter paixão pela vida. Você já parou para pensar no milagre que é você acordar de manhã cedo e ver o sol raiar? E saber que Deus te deu mais um dia de vida? Você já parou para pensar que milagre é um amigo que você ama e que por alguma razão vocês não conseguem estar perto? E que Deus quebranta o coração de um ou do outro para que a humildade venha, seja derramada no coração seu ou dele ou dela, e vocês possam novamente olhar nos olhos um do outro e dizer o seguinte: dá para reconstruir? Você já parou para pensar que milagre pode ser exatamente o que você está fazendo nessa igreja hoje de manhã? Porque você já não crê muito mais. Você já não crê mais nessas coisas de Deus. Por quê? Porque você conviveu com a fé há muitos anos. Você viu as mesmas canções. Concordo. Ritmos diferentes, letras diferentes. Mas se você olhar, todas as canções são em síntese a mesma. Deus é o Senhor, glorificamos a Deus, entregamos o nosso ser, cantamos de forma tão linda aqui com a Raquel agora, essas canções inspiradas, mas você já canta isso tanto, que você nem sei se você mais sabe o que é isso. Você já parou para pensar que milagre é exatamente Deus hoje, nessa manhã, fazer com que cada nota desse piano, cada palavra cantada aqui, cada verso dessa Bíblia, cada palavra explicada aqui entre no seu coração como uma marreta que esmiuça a pedra dura que se tornou o seu coração? Você já parou para pensar que milagre é Deus abrir os seus olhos para você entender o seu lugar e o seu papel nesse projeto maravilhoso de Deus, que é repartir o corpo de Cristo aqui nessa mesa representado com tantos que precisam? Você já parou para pensar que milagre é você ter novamente condição de levantar as mãos? Irmãos, há momentos em que parece que os nossos braços pesam 1 tonelada. Não é verdade? Que parece que esse gesto de levantar as mãos em rendição a Deus, parece que o nosso queixo, ele está travado, porque para a gente abrir e dizer: Deus, louvado seja o teu nome, é algo completamente estranho a nós. Você já parou para pensar que milagre é Deus hoje, nessa manhã, ou nessa semana, ou neste mês, entrar na história da sua vida e fazer você ter novamente aquele primeiro amor que um dia inundou o seu coração? Não, mas nós pensamos sempre em milagres, numa outra perspectiva. Agora, interessante é que nós pensamos em milagres, e esse é o ponto que eu quero ver se eu consigo colocar no seu coração. Porque o milagre, ele é realmente algo feito por Deus, não há interferência humana. Aliás, se houvesse interferência humana, ele não se chamaria milagre, ele seria realização, ele seria produção. Nós somos capazes. Se eu posso fazer, eu não preciso de um milagre, você concorda comigo? Se você pode fazer, você não precisa de um milagre. Milagre é uma intervenção sobrenatural de Deus, mas nós, de alguma maneira, aprendemos que se milagre é uma intervenção sobrenatural de Deus, nós cruzamos o braço para a história da vida e dizemos: Deus, faz o milagre. Mas esse texto, para mim, ele contraria todas essas afirmações nossas. Porque eu creio firmemente que há milagres que Deus nos chama para ser coautor destes milagres. Coautor destes milagres. Eu vou repetir. Eu creio firmemente que Deus nos chama em algumas situações para nós sermos coautores do milagre. E eu queria que você me ajudasse, se você pudesse dizer para a pessoa assim do seu lado: você pode realizar milagres. E eu sei que quem está me ouvindo, me vendo pela internet agora vai pensar: pô, o cara ficou doido, olha o que ele está falando. Deixa eu explicar para vocês. Pensem comigo de uma forma bem lúdica. Tem um teatro montado aqui que era desnecessário. Se você prestou atenção no que eu li, tem uma cena que ela não é necessária. Deus não podia fazer chover? Mas chove e pronto, choveu. Verdade não? Olha, lá no início diz que Deus olhou e não havia nada, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e Deus disse: haja, e houve. Bara, o verbo criador, ex nihilo, não tem material para se trabalhar. Deus disse, aconteceu. Ó, Senhor, vai chover, manda chover, ué. Abre as comportas do céu, nós não cantávamos uma canção assim? Abre as comportas do céu e faz chover, pronto. Agora, por que Deus criou uma cena? Por que tem todo esse teatro?
Porque se era para chover na terra que estava seca, chovia, resolveu o problema. Aliás, eu acho que, se você prestar atenção nesse texto, tem um milagre maior do que o milagre da chuva. Eu não sei se você percebeu. Nós temos aqui a primeira citação de Usain Bolt, na Palestina. Porque Elias amarra a capa com o cinto, porque os profetas usavam a capa, parecendo um vestido, correr com aquele negócio seria complicadíssimo. Ele levanta aquela capa, amarra ela na cintura e ele corre na frente dos carros do rei. Ora, um carro do rei geralmente tinha de 6 a 10 cavalos. A média era 6, mas alguns tinham 8. E nós estamos falando de cavalos árabes, nós estamos falando de cavalos fortes, nós estamos falando de cavalos bonitos, nós estamos falando de uma carruagem preparada para levar o rei e fugir dele de momentos de perigo, com a maior velocidade e precisão possível. Elias passa pela carruagem e diz assim: o que está acontecendo com os cavalos, gente? Vamos embora! Vamos embora! Esse milagre é muito maior do que a chuva. Agora, você quer saber a distância que Elias correu? Você chega na sua casa e coloca no Google assim, Monte Carmelo. Peça no Google Maps, peça a distância de Jezreel. Você vai ver a distância que Elias correu. Elias não correu daqui na esquina. Elias correu quilômetros. E ele correu quilômetros em estradas cheias de pedra, com morros, com curvas. E Elias chega na frente da carruagem real. Por quê? Porque o Espírito e o poder do Senhor veio sobre Elias. Irmãos, a primeira citação desse texto para nós é o seguinte: quando eu olho para mim, e para você também, eu tenho uma série de limitações. Já viu quando você acorda de manhã cedo, que a noite foi mal dormida? Dói tudo. Ali está a sua fragilidade expressa. Eu converso com muitas pessoas e às vezes, pastor, uma pessoa ontem me disse assim: nossa, eu estou com dor no corpo todo, isso é coisa da idade, não é? Chama-se velhice, chegando. Dói mesmo. A gente começa, nós temos uma série de limitações, a cabeça parece que sabe exatamente o que fazer e quer fazer, mas o corpo não acompanha. É como se a cabeça dissesse assim: vamos, corpo, me acompanha, porque não dá. Nós temos limitações, nós temos barreiras. Quando eu olho para mim, queridos, eu percebo que tantas vezes eu quis fazer a mesma coisa e pensei em cada erro, que o próximo seria melhor, só para cair na realidade que não foi. Não foi. Que toda vez que eu erro, por exemplo, e eu penso: Manuel, que estupidez é essa sua de fazer dessa maneira, sabendo que você pode fazer diferente, por que não fazer diferente? Eu digo: então da próxima eu vou fazer, mas da próxima eu me encontro fazendo. Exatamente da mesma maneira que eu fiquei envergonhado há pouco tempo. Se nós colocarmos no pacote as nossas limitações, são enormes. Se nós pensarmos como igreja, nós não temos a menor condição de fazer o que fazemos. Se você pensar em gente de coração duro, não tem intelecto, não tem capacidade, não tem programa de rádio, não tem forçação de barra, não tem nada que possa. Mas tem uma coisa, queridos, e eu acho que a igreja moderna perdeu isso, e principalmente no intuito de ser ortodoxa. E quando eu digo ortodoxo, não estou dizendo de forma litúrgica, estou falando de compreensão da Bíblia, de ser correta, a ortodoxia no sentido mais puro da palavra, na intenção de ser ortodoxo. Nós estamos perdendo uma coisa que é muito mais correta do que a ortodoxia. É o seguinte: se o poder de Deus vier sobre alguém, e Deus quiser fazer com que uma pessoa dessa saia correndo por essa Union Avenue aqui, e passe na frente de Ferraris, de BMW, de whatever, Ele faz. Ponto final. Para que Deus vai fazer isso? Também não sei, não faz o menor sentido. Mas se Ele quiser fazer, Ele é Deus. O que eu quero dizer para você é o seguinte: como igreja de Jesus, se nós perdermos de vista o ponto de que nossa capacidade e a possibilidade de nós realizarmos as coisas está única e exclusivamente se o poder de Deus vier sobre nós, nós perdemos de vista a capacidade de entender os milagres, que é exatamente o que Deus faz, usando cada um de nós, ou por sua soberana e livre vontade e poder. O poder do Senhor veio sobre Elias, e este, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Eu preciso nessa manhã de rever isso. Dizer: Senhor, vem sobre mim com o teu poder.
Não é para eu sair correndo na frente de carro nenhum necessariamente, nem para eu sair fazendo coisas mirabolantes. Eu preciso do teu poder exatamente para que eu consiga fazer aquilo que sem ele eu jamais poderei fazer. Esse é o ponto. Eu não posso amar a minha esposa e os meus filhos da maneira que eu posso sem o poder de Deus na minha vida. Eu não consigo ser um amigo fiel sem o poder de Deus na minha vida. Eu não consigo ser um pastor íntegro sem o poder de Deus na minha vida. Mas eu vou te falar uma coisa, você não consegue nada sem o poder de Deus na sua vida. Você não consegue ser este membro de uma igreja que você sonha sem o poder de Deus. Sem o poder de Deus, eu e você seremos pessoas frias. Seremos pessoas que acham que a vida é isto, se acomodar e ser espectadores dessa maravilhosa aventura chamada vida. O que eu e você vamos pensar é o seguinte, que o nosso coração, por frequentar uma igreja, ele tem de Deus, sem perceber que ele está se tornando duro como esse vidro. Sem o poder de Deus, queridos, nós não somos nada. Sabe qual é o maior milagre que eu quero ver acontecer na minha vida todos os dias? Senhor, derrama sobre mim o teu poder. Derrama sobre mim o teu poder. Eu preciso do teu poder, Senhor. Eu preciso desesperadamente do teu poder. E não é poder para dar show, é poder para viver. Você entende o que eu digo? Agora presta atenção no texto e você vai descobrir algumas coisas. Quando eu disse que Deus nos chama para ser coautores do milagre, é porque eu acredito, de coração, queridos, que às vezes tem um pai aqui nessa manhã orando pela sua família, uma mulher orando pelo seu casamento, uma pessoa orando pelas suas finanças, alguém que entrou aqui e disse o seguinte, eu preciso de um milagre. E a nossa peregrinação religiosa, ela é mais ou menos assim, a gente vai no lugar para o milagre acontecer, extra a minha participação. Você sabe que às vezes Deus está dizendo para você assim, pai, eu quero realizar esse milagre, mas eu queria que você fosse meu parceiro na realização desse milagre. Porque tem uma outra coisa que eu creio, e você pode se escandalizar comigo. Eu não creio que milagre por si só muda ninguém. Eu não creio. Por quê? Porque na Bíblia nós temos inúmeros exemplos. Um leproso que foi curado, foi embora. Jesus disse, mas cadê? Quantos eram? 10, mas só voltou você. Cadê os outros 9? Os outros 9 foram curados. Você pensa assim, se eu fosse curado, se eu fosse tocado, eu seria fiel a Deus, eu me dedicaria a Deus. Não! A Bíblia está repleta de gente que recebeu o milagre e que virou as costas da mesma maneira e foi embora. Aliás, se eu puder fazer criar aqui uma alegoria muito simples, eu vou te falar de uma coisa que todos vocês conhecem e falam. O filho que recebe herança sem saber o suor que o pai teve para acumular, geralmente não dá a ela. Pronto, por que vocês completaram? Não dá a ela valor, o menino não sabe de onde veio. Aliás, tem pais aqui nessa igreja que me dizem o seguinte, pastor, eu vou deixar coisas para os meus filhos, mas eu quero que os meus filhos saibam o valor de lutar, de tê-las, para que deem nela valor. Então muita gente foi curada nos tempos de Jesus. Não mudou nada. Eu tenho certeza, e sabe por que eu tenho mais certeza? Porque não tem uma pessoa sentada nesse auditório, e nem me vendo aí pela transmissão, que não tenha recebido um milagre. Se você acha que não, é porque você não para ver. Quer dizer, você já está tão cauterizado que a vida passa no piloto automático. Milagre não muda ninguém por si só. Então Deus chama a Elias e diz o seguinte, Elias, eu vou mostrar o meu poder aqui, mas você vai trabalhar comigo nisso. E eu acho que Deus está falando, pai, eu vou mostrar meu poder, mudar a sua família, mas eu quero você comigo nisso. Eu quero que você aprenda no processo algumas coisas. Por exemplo, vamos pensar, o que Elias aprendeu nesse processo? Primeira coisa, Elias dá uma demonstração de quebrantamento e de humildade. Quando ele fala assim para o rei, vai comer, porque você vai precisar de força para viajar, e Elias sobe no Monte Carmelo, o que ele faz? Quem se lembra? Ele mete a cabeça entre os joelhos, põe o rosto em terra.
quebrantamento. Nós estamos numa sociedade que é arrogante, prepotente, que acha que o ser humano é dono de tudo, que faz tudo, que pode tudo. Irmãos, quantos de nós pensa, acho que Deus me trouxe aqui nessa manhã para a gente conversar sobre isso de uma forma como em família que nós somos. Eu não estou dizendo aqui, porque aqui você pode dizer, não é o lugar apropriado para mim, eu não me sinto bem. Ok, tira a igreja, o ajuntamento comunitário. Quantos na sua casa se quebrantam de jogar o rosto no chão e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim? De fechar a porta do seu carro sozinho, deitar a cabeça no volante, e ao invés de despejar um monte de pedido para Deus, você se quebranta diante de Deus e diz, Senhor, eu sou pó. Não tem em mim nada que é bom se o Senhor não colocar a tua mão sobre mim, Senhor. Exatamente isso que Elias faz, ele deita-se sobre o pó daquela região, coloca o rosto no chão e eu fico só imaginando o que Elias está falando para Deus. Talvez nada, só falando, Senhor, eu estou cumprindo o que o Senhor está me mandando. É uma parceria minha e sua, do qual a minha participação é menor, mas a minha participação é me quebrantar diante do Senhor. Primeira atitude para quem quer esses milagres, que eu acho que a nossa igreja, a nossa comunidade precisa de um quebrantamento. É entender que só Deus é o Senhor e que Ele é digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória. Você pode dizer amém para mim bem forte? Segundo, ousadia. Cuidado para você não entender errado o que eu vou dizer. Ousadia. Quando Deus diz para Elias, Elias, vai chover. Diga para Acabe que vai chover. Elias não vê nada. Elias não vê nada. Eu tive algumas experiências com Deus, onde eu tenho certeza que a voz de Deus veio de forma muito forte no meu coração, e uma delas é esse prédio. Muitos de vocês não sabem disso, os amigos e os mais da era antiga da igreja sabem. Nós estávamos para ser despejados, assim, despejados carinhosamente, pedido para sair do lugar que nós estávamos, porque o nosso povo, vocês sabem, eles não faz barulho nenhum. O brasileiro não é barulhento, obedece todas as normas de estacionamento de carro, todas. É para estacionar aqui, eles estacionam direitinho. Eles não sobem no meio fio, eles não fazem barulho. Então nós estávamos para ser despejados da igrejinha antiga que nós estávamos, que era lá no meio do mato, que o povo saía da igreja 10h30 da noite, buzinando para falar tchau para o outro. E a vizinhança... E eu estava dirigindo e um dia, irmãos, já tinha acontecido um outro episódio, nós perdemos um prédio aqui embaixo, aqui, ó, que nós tínhamos pensado que ele seria o lugar para nós. E quando a mulher disse que não, eu literalmente entrei em desespero. Eu falei, para onde nós vamos? Era uma comunidade pequena, não era grande como nós somos hoje, mas era suficiente problemática para achar um lugar. Nós éramos umas 120 pessoas, 125 pessoas. E um dia eu estava dirigindo, eu andava em Framingham, dirigia em Framingham, falando com Deus, Senhor, me aponta um lugar. E um dia eu ouvi uma voz, falou, para e entra nesse prédio. Segunda-feira, feriado de Martin Luther King. Nunca vou esquecer aquele dia. Porque eu estava passando aqui, ó. E eu já contei para vocês que eu gosto de conversar comigo, né? Eu acho um cara bacana para eu mesmo conversar. Então, muitos não acham para conversar com eles. Mas eu bato papo comigo. Eu estava dando risada, porque eu estava arrumando meu guarda-roupa esses dias para trás, eu falando para mim mesmo, Manel, põe as camisetas ali, ó, por que você vai pôr aqui? Aí eu mesmo respondia, não, é porque aqui fica mais fácil de eu pegar. É doidura, é loucura. Se alguém vê, acha que eu sou, sei lá. E eu olhei para trás, a Ana estava lá, eu fiquei pensando, nossa, ela pensa, meu marido foi. Mas, aí eu falei para o senhor, mas como é que eu vou parar aqui para quê? E a voz falava, para e vai nesse prédio. Para e vai nesse prédio. Irmãos, eu devo ter dado, sem brincadeira, umas 3 voltas nesse quarteirão. Lutando comigo mesmo e com essa voz para dizer assim, por quê? Porque eu apresentava todas as justificativas. Essa foi a maior igreja evangélica de toda essa região. Essa igreja chegou a ter 1.300 membros dos homens mais ricos dessa região. Eu ainda encontro até hoje gente que me fala assim, homens, empresários altíssimos, falam assim, eu fui batizado naquela igreja quando eu era criança. Meus pais eram daquela igreja, enfim, enquanto pessoas em Wellesley, em Boston, em diferentes lugares, donos de empresa. Aí tinha um homem limpando ali de fora, perto de um cano ali, uma coisa, umas folhas que estavam lá. Eu parei o carro, desci e falei assim para ele, falei, escuta, o senhor é dessa igreja aqui? Ele falou, sou sim, senhor. Falei, eu precisava conversar com alguém. Ele falou, sobre o que era, para eu saber para quem eu te indico. Falei, olha, eu sou pastor de um grupo aqui, muito legal, pessoal jóia, organizadíssimo, não faz barulho, não faz bagunça, não faz nada. Só preciso de ver que povo, top de linha esse.
E nós estamos sem lugar. Meu medo era ele me perguntar, por que vocês estão ficando sem lugar? Meu medo era esse. Mas eu já logo falei assim, nosso grupo está crescendo e o lugar é pequeno, o que era verdade, não menti. Aí ele foi e me falou assim, quem te falou? Porque eu falei para ele, nós estamos procurando um lugar para alugar. E eu vi essa igreja, parei aqui, ele foi e falou assim para mim, quem te falou? Eu falei, falou o quê? Eu já não sabia mais quem tinha me falado, o que é que ele queria saber. Quem te falou que nós estamos procurando gente para alugar aqui? Aí eu ia falar que eu ouvi uma voz, aí o cara ia falar, pronto, é louco, além de ter um povo barulhento, não alugo. Mas ele completou e disse assim, ontem, no domingo, né, nós tivemos uma reunião do board. Essa igreja, esse prédio está muito grande para nós, nossa igreja é uma igreja pequenininha, nós temos aqui 50, 60, não me lembro mais quantas pessoas na época, a maioria são velhos. E nós não damos conta mais de cuidar do prédio. Então ontem, pela primeira vez, em 100 e tananã ano que essa igreja existe, porque essa igreja foi construída em 1834. Ele falou assim, nós decidimos que nós vamos alugar o prédio. Ele falou, então, você pode falar comigo mesmo, porque eu sou a pessoa que sou responsável pelo prédio. Irmãos, ali, ó, nesse gramado aqui de fora, sem pôr o pé aqui dentro. Ele falou assim, você quer ver o prédio? Eu falei, qualquer lugar que o senhor tiver serve. Não, eu vou mostrar para você. Eu falei, tá bom, mas primeiro me fala. Ali de fora nós apertamos a mão. Segunda-feira, na segunda-feira isso. Quarta-feira nós assinamos um contratinho de poder vir para cá como inquilinos. 3 anos depois nós éramos donos desse prédio. Louvado seja o Senhor. Deus não podia simplesmente eu estou dirigindo, Deus fala assim, mano, eu quero saber se é um cara tão bacana. Esse povo, se é um povo tão amável, tão bacana. Vou ali, ó, que prédio ali é de vocês. Para que Deus cria essa cena? Para que Deus monta esse teatro? Porque Deus me chama, e chama você a ser participantes com Ele, a ser coautores desses movimentos maravilhosos de Deus na história, para que a gente não tenha nenhuma dúvida de que Ele age através de nós, por nós e para nós, queridos. E Elias tem a ousadia de dizer para o rei, quando não tem nada, come, monta nessa sua carruagem e vai embora, porque você vai precisar de força para viajar, porque vem chuva. Quantos de nós teria a ousadia de dizer para o nosso... Eu dizer para a Ana, por exemplo, meu bem, fica firme aí, você vai me amar mais do que nunca. Então, vai acontecer esse negócio. Quantos de nós temos a ousadia de dizer para um filho, filho, vai acontecer isso? Ou não no dizer para ele, mas professar, fazer a sua fé sair pela sua boca. Quantos de nós aqui têm a ousadia de levantar uma voz profética sobre a nossa cidade, sobre a nossa casa, sobre a nossa cultura e dizer, será diferente porque o Senhor vai fazer? Quantos? Nem diga amém, só pense. Porque até o amém nosso, às vezes, ele é mecânico. Sair na porta daquela igreja, levantar os braços sobre essa cidade e dizer, haverá conversões nesse ano de 2019, como nunca houve nesse lugar, por exemplo. Ousadia, humildade, ousadia. Por último, persistência. Sobe lá e vê se tem alguma coisa. O menino voltar e fala, tem nada. De novo, tem nada. Lá pela 4ª vez, irmãos, Elias era um homem como eu e você. Prova disso, o cara teve depressão. O cara teve medo de uma mulher. Aqui também tem uns que tem. Tem. Teve um que publicou assim no Instagram ontem. A vida é minha e eu faço dela o que a minha mulher deixar. Publicaram aí, ó. Aqui dessa igreja. Elias era igualzinho os mineiros têm por aí, gente. Morria de medo da esposa. Não, da esposa não, da mulher, né? Porque eles não é medo da esposa. Medo da mulher do outro, da Jezabel. Um homem como eu e você ficou dentro de uma caverna e quando Deus veio falar com ele, ele tinha uma lista de reclamações. Senhor, olha, eu sou fiel. Elias faltou pouco dizer, Deus, eu acho que eu devia repensar seu papel de Deus. Eu acho que eu estou olhando para o rumo errado. Eu, Eliasinho aqui, ó, sou fiel, vou na igreja, dou dízimo, ajudo com aqueles meninos difíceis, lidero pequeno grupo, faço isso, faço aquilo. Não, e aqui, ó, o negócio ficou feio para o meu lado. Ele está dentro da caverna e disse assim, estão querendo matar os teus profetas, fiquei só eu.
Deus disse para ele, deixa de ser besta. Tem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Se 7.000 joelhos é forma de contar, são 7.000 pessoas. Se você falar que Deus estava contando cada 2 joelhos, são 3.500. Não importa, é muita gente. Elias era como eu e você, igualzinho. E eu acho que lá pela 4ª vez, eu não sei não, lá no céu, a gente pergunta a Elias, como é que era? Na hora que o menino voltava, falava, não tem nada lá. Acho que Elias fala, vai lá de novo, ô Deus, ajuda aí, porque já é a 4ª vez, põe qualquer coisa para esse menino enxergar. É ou não é, gente? É ou não é? É igual Naamã, o pessoal fala assim, Naamã, o crente é abestalhado demais às vezes, né? Porque ele fala assim, Naamã tinha lepra, foi lá, mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, saiu limpo. Você já imaginou? Porque naquela cena eu só penso no soldado que deu o palpite. Porque Naamã já tinha decidido não entrar na água. Aí tinha um soldado lá atrás e falou assim, meu senhor, se o profeta tivesse te mandado fazer coisas difíceis, tu não faria? Faria. Ele só mandou você banhar 7 vezes, faz isso. Naamã se despe, mostra a sua, não só a nudez, mas o corpo purulento na frente de todos os soldados. Irmão, a cabeça daquele cara já tinha rodado 5 quilômetros. E Naamã vai para a água, porque o cara... Eu imagino assim, Naamã agacha 1, 2, 3... O cara já devia estar apertando a espora no cavalo, para ele saber para que lado que ele se mandava. A gente é porque vê o pacote e fala assim, que bacana. Bacana? Naamã, na 5ª vez, levantou e falou assim, ó, senhor miserável, olha como é que eu estou ainda. 5 vezes, está contando aí? 6. Na 7ª. A mesma coisa aqui, o menino foi 6 vezes na 7ª. Ele volta e fala assim, Elias, tem um negocinho pequenininho do tamanho da mão de um homem, lá longe. Até a perspectiva nossa é abestalhada. Porque se eu enxergo uma nuvem do tamanho da minha mão, numa distância imensa, que tamanho que é essa nuvem? Ela não é desse tamanho, ô seu bobo. Ela é gigantesca. É porque, dada a distância entre eu e a nuvem, o que eu consigo enxergar é aquele tamanho pequeno. Então, se você viu uma nuvem pequena, significa que ela é enorme. Persistência. Diz, Senhor, olha, a única coisa que eu vi no meu filho foi uma reação mínima. A única coisa que eu vi na minha casa foi uma mudança ínfima. A única coisa que eu vi na nossa comunidade de fé foi uma conversãozinha só. A única coisa que eu vi em pessoas que escutam o Evangelho é um deles, parece que dá um sinalzinho. Mas Elias disse assim, enquanto as nuvens apareceram, ele falou assim, vá o menino, vá dizer para Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça, porque vai chover e vai chover muito. Vai chover e vai chover muito. Amém, queridos? Olha, eu preciso de um milagre. E eu acho que você também precisa de um milagre. Aliás, nós precisamos de milagres constantes. E nós precisamos de milagre que Deus interfira e realmente estenda a mão. Mas eu acho que nós precisamos de milagre que Deus chame a gente e fale assim, Manuel, vem cá, vamos realizar juntos um milagre. E chame você pelo nome. Vamos realizar juntos um milagre. Porque esse milagre não só mudou a história do reino de Israel, como ele mudou a história do próprio Elias. Porque ele não só viu o poder de Deus ser manifesto na natureza, ele viu o poder de Deus ser manifesto na sua própria vida. Nós vamos partir o pão e vamos tomar do cálice juntos. Maior milagre, Deus se lembrou de nós. Amém? Deus se lembrou de nós e enviou o seu Filho. Mas eu queria orar com vocês antes de nós cearmos, e eu queria desafiar você que precisa de um milagre. Dizer, Senhor, é nessa manhã, aqui hoje vai começar o milagre da minha vida. Aqui hoje vai começar. E uma pessoa uma vez me disse assim, pastor, mas como é que você fala de milagre para uma pessoa que está doente? E essa doença vai ser terminal. Qual que é o milagre que você quer ver nisso aí? Eu disse o milagre dela saber viver de forma digna. O milagre dela não morrer antes da hora. O milagre dela não se consumir com ódio, com amargura. O milagre dela conservar beleza. O milagre dela conservar lucidez. O milagre dela conservar os olhos brilhando. Milagre não é só resolver o problema. Milagre é, acima de tudo, resolver a mim, que sou o problema. Se as coisas
se desdobrarem de forma positiva, louvado seja Deus, mas o milagre começa e termina na própria pessoa. E o maior milagre, queridos, sem nenhuma cura, sem um nada, está expresso nessa mesa. Jesus foi levantado no Calvário, pregado naquela cruz, maltratado pelas pessoas na via dolorosa, cuspido, espancado. Fizeram zombaria dele, levantaram ele como um exemplo de vergonha para qualquer um que se atrevesse a questionar o Império Romano. Mal sabia eles que eles estavam levantando na cruz o autor do nosso milagre, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É ele que morreu para que eu tivesse vida. É Deus nos chamando para esse milagre em coautoria com ele, construir juntos uma percepção para o mundo que só Deus é o Senhor. Agora, para isso, Ele precisa de mim, precisa de você. E eu queria orar com você, que tivesse estas características hoje. Que você decida ser um homem ou uma mulher quebrantado diante de Deus. Ousados, a palavra de Deus está na nossa boca e no nosso coração. Ela não está só num livro, gravado, perpetuado, para a gente poder ler. Ela está no nosso coração e na nossa boca, para a gente poder proferir sobre as pessoas. E poder dizer que Deus faz na sua casa, na sua vida, na nossa cidade, na nossa igreja. Se você quer fazer isso, você fica de pé comigo, vamos orar juntos. E eu queria que você orasse por um milagre. Se fosse ficando só quem quiser, e você se colocasse de pé, fechasse os seus olhos e dissesse para Deus: Senhor, eu preciso desse milagre. Eu preciso desse milagre, a começar de um coração frio, indiferente, inconstante, que se deixa ser levado pelos ventos dessa vida de um lado para o outro, que atribui valores àquilo que o Senhor não quer que eu atribua. Senhor, eu preciso de um milagre. É o milagre de eu viver em Ti, é o milagre de eu estar em Ti, é o milagre do Senhor estar em mim. Senhor, eu preciso. Diga isso para Deus. E eu tenho a ousadia de dizer: Senhor, vai acontecer, porque não depende de mim, depende da Tua mão. O Senhor me chama, Senhor, para andar contigo. Louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Eu preciso desse milagre sobre a minha família. Eu preciso desse milagre sobre a nossa igreja. Você diga para Deus, querido, o que é que você precisa. Qual é o milagre que você precisa para a sua vida nessa manhã? Qual é a interferência de Deus que você precisa na sua vida nessa manhã? Pai, nós estamos diante do Senhor e diante de um texto, Senhor, que é tão desafiador para nós. Nós poderíamos ficar pensando aqui a manhã inteira em detalhes desse texto que é tão rico. E de ver que Elias, olhando para uma planície seca, Senhor, o prognóstico de chuva era 0, porque assim estava por 3 anos. O sol era causticante. Senhor, aqui na New Life, nessa manhã, precisa levantar gente, Senhor, com coragem, de ser na contramão, porque dizer que vai chover, quando não tem uma única nuvem no céu, Senhor. Dizer que vai dar certo, quando nós sabemos, é uma coisa, Senhor. Agora dizer vai dar certo, quando a gente não tem a menor ideia de qual será o próximo passo, é outra coisa. Nós precisamos de gente assim aqui nessa manhã, Senhor. Gente que olhe para o seu coração e diga: não pode ser assim, Senhor, eu preciso de um milagre, o poder do Senhor tem que vir sobre mim. Eu não posso continuar a existir como uma pessoa desse jeito. Irmãos, para cada um de vocês significa uma coisa diferente. O que Elias fez, que foi amarrar a capa e correr à frente dos carros do rei. Para cada um significa uma coisa diferente. Mas tem uma coisa que é una aqui nessa manhã. Nós precisamos do poder do Espírito sobre nós. Por que você não levanta sua mão para o céu e diz: Senhor, você e Deus, Senhor, eu preciso do poder do Senhor sobre a minha vida. Eu preciso do poder do Senhor sobre a minha vida, Deus. Se você vai correr na frente de um carro, ou se você vai simplesmente poder abraçar sua esposa e dizer: me perdoe, ou seu marido, ou seus filhos,
ou alguém que te feriu, eu não sei. Se você vai simplesmente voltar a ter o evangelho pulsando forte no seu coração, se você vai se dar a alguém, eu não sei o que será, mas uma coisa eu tenho absoluta certeza. Senhor, nós precisamos do poder do Teu Espírito. E Ele está disponível a nós. Ele está disponível a nós em nome de Jesus. Diante de nós, irmãos, tem uma mesa. Continue orando por você. Mão no seu coração. Enquanto os irmãos que vão me ajudar na administração da ceia, por favor, venham à frente. Diante de nós tem uma mesa. Nessa mesa nós temos pão e vinho, pão e suco de uva. Mas nessa mesa nós temos o maior milagre. Deus se lembrou de nós. Deus se lembrou de nós. Enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o apóstolo Paulo, contemplando essa cena, ele diz: irmãos, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que na noite em que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão